E aí, professor, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o nosso trabalho, que é a moral duvidosa dos órgãos públicos. E nesse encontro de hoje a gente vai falar um pouco sobre uma reflexão crítica da ética da administração pública brasileira, que a partir de um caso concreto e recente, as fraudes que envolvem o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Mais do que um evento isolado, esse episódio ele convida a gente a pensar um pouco sobre a estrutura moral que sustenta, ou deveria, no caso, sustentar esse funcionamento dos órgãos públicos. Quando a gente fala um pouco de ética, professor, a gente não está se referindo a apenas a um conjunto de valores idealizados. A gente também está falando de consequências reais, que afetam diretamente a vida de milhões de brasileiros, especialmente as pessoas mais vulneráveis. A ética pública é aquilo que garante o Estado, né? Na verdade, a ética é o que garante que o Estado cumpra sua função de servir o povo com justiça, equidade e também responsabilidade. Mas o que a gente tem visto é um tanto quanto o contrário. É uma repetição de práticas que acabam por desrespeitar os direitos fundamentais dos cidadãos, que fragiliza a confiança nas instituições e perpetua uma cultura de impunidade e ineficiência nesse sentido. Então a única pergunta que resta é como que a gente chegou nisso e também como a gente pode sair desse ciclo vicioso. Bem, vamos falar um pouquinho sobre entender esse caso do INSS, que foi em abril de 2025, né? Então, vieram à tona denúncias de um esquema massivo de fraudes em aposentadorias e pensões. Milhões de assegurados tiveram descontos mensais dos seus benefícios sob a alegação de uma mensalidade associativa, ou seja, a grande maioria desses beneficiários nunca autorizou tal desconto e sequer sabia da existência que essas entidades estavam recebendo dinheiro. A Controladoria Geral da União investigou o caso e revelou uma série de falhas graves. Primeiro, a negligência do INSS, a conivência de servidores públicos e o uso indevido de acordos de cooperação com entidades que funcionavam como verdadeiras empresas de fachada. Estima-se que entre 2019 e 2024 tenham sido desviados cerca de 6,3 bilhões, sendo 4,1 bilhões somente nos últimos 2 anos, ou seja, 2023 e 2024. Esse número impressiona por si só, mas o impacto humano vai além. Mais de 7 milhões de brasileiros foram lesados. Muitos deles são idosos, ou seja, os mais vulneráveis. Também os analfabetos digitais e outras pessoas com baixa escolaridade, o que torna a prática mais cruel. Descontos de 20, 30, 40 reais, eles podem parecer pequenos, né? Mas para algumas pessoas, principalmente essas pessoas mais vulneráveis, os idosos, é um percentual importante no mês, né, dessas pessoas. Aqui a gente identifica uma violação clara dos princípios constitucionais éticos, que são a violação da dignidade da pessoa humana, ou seja, ao explorar financeiramente os cidadãos mais frágeis, a omissão do Estado, né, que falhou em garantir um mecanismo mínimo de controle, e a conivência ativa dos servidores, transformando o serviço público em um canal para enriquecimento indevido. A resposta do governo também foi aquém do esperado. Em maio, o INSS anunciou que devolveria 292 milhões referentes aos descontos de abril. Porém, a devolução dos valores cobrados nos meses anteriores exige que os próprios aposentados apresentem provas. É uma exigência desproporcional e muitas vezes impossível de ser cumprida. Essa postura revela um paradoxo, que foi quem foi vítima precisa provar que foi lesado,
enquanto os responsáveis pelo sistema falho permanecem impunes e sequer são identificados. Isso é um reflexo claro de uma estrutura pública que pune os mais frágeis e protege os fortes. Além disso, o episódio expôs uma questão ética e jurídica relevante, a chamada revisão da vida toda. Esse é um recurso que permitiria ao aposentado utilizar todo o seu histórico de contribuições, incluindo períodos anteriores ao plano real, para recalcular seu benefício. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, está dividido sobre essa constitucionalidade. Enquanto o ministro André Mendonça votou a favor dessa medida, defendendo a reparação dessas injustiças históricas, o relator André de Moraes se posicionou contra, alegando contrassensos fiscais. O Alexandre de Moraes. Essa denúncia interna no STF ilustra a insegurança jurídica que marca o sistema previdenciário mais uma vez. Quem sai prejudicado são os aposentados e que vive nessa constante incerteza sobre seus direitos. Mas como que explica que esse tipo de fraude aconteça repentinamente? Uma possível resposta é a teoria da escolha racional, aplicada à corrupção pública. Segundo os pesquisadores Rodrigo de Azevedo e Rodrigo Pugina, a corrupção não é necessariamente fruto de má índole, mas de um cálculo estratégico. O risco de punição é baixo e o ganho é alto. O comportamento corrupto se torna racional. Ou seja, os políticos, os que estão envolvidos, eles calculam, os riscos e eles sabem que como a impunidade com esses casos é grande, eles não têm medo de ir além e eles preferem se corromper, porque vale a pena ser corrupto. Esse caso do INSS, o cenário era ideal para esse tipo de cálculo. Sistemas frágeis, baixa fiscalização, excesso de burocracia e sensação de impunidade. Isso cria o que os autores chamam de oportunidades corruptas, onde o crime compensa. No entanto, o problema que estamos trazendo aqui não é apenas ético, ele é estrutural e sistêmico. Não adianta apenas punir os envolvidos, mas também é preciso mudar esse ambiente organizacional, fortalecendo a integridade com valores institucionais e não apenas com discursos. Então, como tudo isso foi dito, a gente pode concluir, então, que o caso do INSS é só mais um entre muitos, como a gente acompanha ao longo da história do Brasil. Mas ele chama atenção por conta da sua dimensão e também por conta da crueldade desses danos causados. E a gente percebe que quando um órgão público que deveria proteger o cidadão se torna um instrumento de exploração, a confiança social ela se rompe. E isso é um preço que tem um preço muito alto, e ele não se mede apenas em reais, mas também em desesperança. Gera desesperança nas pessoas vulneráveis a esse tipo de situação. E a moral duvidosa dos órgãos públicos, como a gente viu, não é uma exceção, mas sim um sintoma de um modelo de gestão falho, de uma cultura de inércia e de um sistema onde a ética virou um item opcional. Não é mais algo certo ou errado. Fazer o errado agora é conveniente. E enquanto a integridade não for tratada como um pilar central na administração pública, a gente vai continuar a ver esse tipo de escândalo acontecendo e se repetindo ao longo do tempo. Então, o caminho para esse tipo de mudança exige muita coragem. E essa coragem para fazer as reformas estruturais, para responsabilizar com rigor, para capacitar servidores com formação ética sólida e, acima de tudo, colocar o bem comum no centro das decisões. Então, a gente viu que tudo isso leva que a ética pública só vai ser verdadeira quando for capaz de resistir a essa tentação da omissão,
da corrupção e da conveniência de toda essa situação. Quando as instituições elas pararem de tratar a justiça como uma exceção e começarem a tratar como uma norma, como regra, e que tem suas punições devidas. Então esse é o desafio principal e também a nossa responsabilidade como cidadãos, estudantes e também futuros profissionais. Muito obrigado, professor, pela sua atenção. Esse foi o nosso trabalho em relação à moral duvidosa dos órgãos públicos e a situação atual que ocorreu da fraude no INSS. Obrigado, professor. Uma boa noite. Boa noite.